Uns dias atrás, postei aqui uma história. Vocês fizeram algumas perguntas que me deixaram curioso com certos detalhes da minha infância. Então fui falar com minha mãe. Incomodada com o que perguntei, ela disse: Por que não conta logo daqueles malditos balões, se eles estão mesmo tão interessados? Assim que ela falou isso, lembrei de muitos detalhes da minha infância que havia esquecido. Essa história agora vai prover um contexto maior para a história de antes. E eu acho que vocês deviam ler aquela primeiro. Apesar de não ser lá muito importante, ler aquela primeiro vai ajudar vocês a se pôr no meu lugar mais facilmente, já que lembrei daquilo antes. Se tiverem alguma dúvida, sinta-se livres para perguntar e eu tentarei responder a todas. Aliás, ambas as histórias são bem grandes, encarem. Tenho medo de esquecer detalhes que possam ser importantes. Quando tinha 5 anos, fui para um jardim de infância, que me lembro era bem cabeça dura quanto à importância de aprender fazendo. Era um desses novos métodos de ensino pensados para deixar as crianças aprenderem no próprio ritmo. E para isso, a escola encorajava os professores a inventarem tarefas bem criativas. Cada professor tinha um espaço para criar um tema que duraria até o fim de cada série. E todas as tarefas de matemática, redação e afins eram pensadas dentro do tema escolhido. Esses temas eram chamados de grupos. Tinha o grupo do espaço, do oceano, da terra e o meu, da comunidade. No jardim de infância desse país, não dá para aprender muito além de amarrar os sapatos e dividir suas coisas. A maioria não é muito memorável. Eu só me lembro de ser o melhor em escrever o meu nome corretamente e do projeto Balão. Era a marca do grupo Vizinhança, porque era um jeito bem inteligente de mostrar como as vizinhanças funcionavam em seu alicerce. Provavelmente todo mundo ouviu falar dessa tarefa. Numa sexta-feira, eu lembro de ser sexta porque estava feliz com o projeto e com o fato de ser quase fim de semana, no início do ano. Caminhávamos para dentro da sala de aula de manhã e víamos que lá havia balões, amarrados com fitas a cada uma cadeira. E em cada mesa havia uma caneta, canetinha, um pedaço de papel e um envelope. A tarefa era escrever um bilhete, pôr no envelope e grudar no balão, onde também podíamos desenhar o que quiséssemos. A maioria das crianças estavam brigando pelos balões, porque queriam cores diferentes. Mas eu comecei a escrever meu bilhete, porque tinha pensado muito nele. Todos os bilhetes tinham que seguir um padrão, mas a gente podia inventar um pouco dentro dele. Minha carta era mais ou menos assim. Oi, você achou meu balão. Meu nome é Tal. E eu estudo no jardim de infância. Pode ficar com o balão, mas espero que me escreva de volta. Eu gosto de Max Steel, explorar, construir fortes, nadar e de amigos. Do que você gosta? Me escreve de volta logo. Aqui tem $1 pro correio. No dólar, escrevi para selos, bem na frente. Minha mãe achou que era desnecessário, mas eu achei bem inteligente, então fiz. A professora tirou uma foto polaroid de cada um de nós com nossos balões e nos fez pôr cada uma no envelope, junto com cada bilhete. Também incluíram outra carta, que acho explicava a natureza da tarefa e agradecimentos sinceros pela participação de volta, ao escrever e mandar fotos de sua cidade ou vizinhança. Essa era a ideia, construir um senso de união sem ter que sair da escola e manter um contato seguro com outras pessoas. Parecia uma ideia tão divertida. Em 2 semanas, as cartas começaram a vir. A maioria tinha fotos de paisagens diferentes, e a cada vez que as fotos chegavam, a professora pendurava-as num grande mapa que fizemos, mostrando de onde a carta veio e o quão longe o balão viajara. Era uma ideia bem inteligente, porque realmente gostávamos de ir para a escola para ver se tínhamos recebido nossa cartinha. Pelo resto do ano, tínhamos um dia na semana em que podíamos escrever de volta para o nosso penpal, ou para o penpal de outro aluno, caso o nosso não tivesse escrito de volta. O meu era um dos últimos a chegar. Um dia, entrei na sala e vi que não havia nada para mim na mesa.
Mas assim que sentei, a professora se aproximou e me deu um envelope. Eu fiquei muito feliz. Mas assim que eu comecei a abri-lo, ela pôs a mão em cima da minha e disse: Por favor, não fica chateado. Não entendi o que ela quis dizer. Por que eu ficaria chateado se minha carta chegou? Inicialmente, fiquei besta de saber que ela tinha olhado o que havia dentro do envelope. Mas agora sei que as professoras checavam o conteúdo de cada carta para ver se não tinha nada obsceno. Mas mesmo assim, como eu poderia ficar chateado? Quando abri o envelope, entendi. Não havia nenhuma carta. A única coisa lá dentro era uma foto Polaroid que eu realmente não consegui descobrir o que mostrava. Parecia um pedaço de deserto muito desfocado para ser decifrado. Parecia uma câmera que mexera na hora de tirar a foto. Não tinha endereço de destinatário. Então, nem escrever de volta eu podia. Fiquei arrasado. O ano letivo continuou e as cartas pararam de vir para quase todos os alunos. Ora, só dá para trocar correspondência com o aluno do jardim de infância por pouco tempo. Todo mundo, eu incluso, tinha perdido interesse nas cartas, quase que completamente, até que recebi outro envelope. Meu ânimo ficou renovado e me concentrei no fato de que eu ainda recebia cartinhas, quando a maioria dos penpals tinha deixado elas de lado. Mas fazia sentido que eu tivesse recebido outra, pois não havia nada além de uma foto mal tirada na primeira. Essa devia ser para compensar, mas de novo não havia nenhuma carta, só outra foto. Essa agora estava melhor, mas ainda não entendi. A câmera estava fora de ângulo, pegando um pedaço de um prédio, e o resto da foto estava estragado pelo brilho do sol. Por os balões não irem muito longe e por terem sido soltos no mesmo dia, o mapa ficou atulhado. Aí os alunos, que ainda trocavam correspondência, podiam levar suas fotos para casa. Meu melhor amigo, Josh, trouxera para casa o segundo maior número de fotos no fim do ano. Seu penpal era bem prestativo e mandara fotos de toda a cidade vizinha. Josh levou para casa no máximo 4 fotos. Eu levei quase 50. Todos os envelopes eram abertos pela professora, mas depois de um tempo, parei de olhar para as fotos. No entanto, guardei-as numa gaveta ao lado da minha coleção de pedras, figurinhas de beisebol e de super-heróis. Marvel Metal Cards, para aqueles que se lembram, e mini capacetes de beisebol, que eu consegui numa máquina de Winn-Dixie, depois de alguns jogos. Com o fim do ano letivo, minha atenção estava voltada para outras coisas. Minha mãe me dera uma máquina de raspadinha de Natal naquele ano. Josh realmente invejava elas. Tanto que seus pais compraram uma um pouco melhor que a minha, para ele de aniversário no final do ano. Naquele verão, planejamos uma banquinha para ganhar dinheiro. Achávamos que íamos fazer uma fortuna vendendo raspadinhas a $1. Josh vivia em outro bairro, mas decidimos vender no meu, porque lá muita gente cuidava de cortar da grama. Os jardins eram maiores, mais bonitos. Durou 5 finais de semana, até que minha mãe nos mandou parar. E só muito tempo depois entendi o porquê. No 5º final de semana, Josh e eu estávamos contando dinheiro. Por nós dois termos uma maquininha própria, cada um tinha uma pilha de dinheiro que juntávamos em uma só e dividíamos meio a meio. Tínhamos um total de $16 aquele dia. E, enquanto Josh me dava meu 5º dólar, fui pego de surpresa. Aquele dólar tinha escrito: para selos. Josh percebeu meu choque e perguntou se tinha contado errado. Falei do dólar e ele me disse que aquilo era muito legal. Ponderei sobre e concordei. A ideia do dólar ter voltado para mim, depois de ter andado por tantas mãos, me deixou extasiado. Corri para dentro para contar para minha mãe, mas minha alegria morreu porque ela estava distraída ao telefone. Esse fato fez minha história parecer incompreensível para ela, que respondeu apenas que era muito maneiro. Frustrado, corri de volta para fora e disse ao Josh que queria mostrar algo para ele. No meu quarto, abri a gaveta e tirei as fotos de lá. Comecei com a primeira, que havia recebido, mas lá pela 10ª, Josh perdera o interesse. Perguntou se podíamos brincar na trincheira, uma trincheira no fim da rua.
antes que a mãe chegasse para buscá-lo, e foi o que fizemos. Fizemos uma guerra de lama por um tempo, que era interrompida toda hora por barulhos estranhos no matagal que ficava perto. Havia guaxinins e gatos de rua lá, mas isso agora fazia muito barulho e tentávamos adivinhar o que era, tentando assustar um ao outro. Meu último palpite era uma múmia, mas Josh insistia que era um robô por causa do barulho. Antes de ir, ele virou sério e me disse: Você não viu? Parecia um robô. Você também ouviu, né? Eu tinha ouvido sim. Como parecia mecânico, concordei que podia ser um robô. Só que agora entendo o que era. Quando voltamos, a mãe do Josh esperava por ele na mesa da cozinha, junto da minha. Josh falou do robô. Nossas mães riram e eles foram para casa. Eu e minha mãe jantamos e eu fui dormir. Não fiquei muito tempo na cama antes de levantar e decidi que, por causa do que acontecera à tarde, eu ia rever os envelopes que pareciam muito mais interessantes naquele momento. Peguei o primeiro e pus no chão, a foto desfocada do deserto por cima. Fiz o mesmo com o segundo e a foto do prédio e segui com cada foto, até que formasse uma imagem de mais ou menos 15 por 30 centímetros. Me ensinaram a ser cuidadoso com as minhas coisas, mesmo que não tivesse muito valor. As fotos gradualmente faziam mais sentido. Uma árvore com pássaros, uma placa de trânsito, fios de energia, pessoas entrando num prédio, até que vi algo que me acertou tão profundamente que consigo, enquanto escrevo, sentir a mesma vertigem concentrado num único pensamento. Porque eu estou nessa foto. Nessa foto de pessoas num prédio, vi eu e mamãe, mãos dadas, bem no início da multidão. Estávamos na beiradinha da foto, mas com certeza era a gente. Meus olhos corriam aquelas fotos e eu ficava cada vez mais nervoso. Era um sentimento muito estranho, não de medo. É aquela sensação de ter entrado numa fria. Não sei porquê, mas achei que tinha feito algo errado. A sensação piorou depois de analisar com calma cada foto, e a cada imagem me acertou mais em cheio. Eu estava em todas elas. Nenhuma de perto, nenhuma só minha, mas eu estava em cada uma delas. No lado, na borda, na parte de trás. Algumas traziam só um pedacinho do meu rosto bem no canto, mas sem exceção, eu sempre aparecia. Não soube o que fazer. A mente funciona de maneiras engraçadas quando se é criança, mas havia uma grande parte de mim com medo de levar bronca só pelo fato de estar acordado. Por já estar sentindo que tinha feito muita coisa de errado, decidi esperar até a manhã seguinte. O dia seguinte era a folga da minha mãe, e ela passou a maior parte da manhã limpando a casa. Vi televisão, acho, e esperei até que achei uma boa hora para mostrar as fotos. Quando ela saiu para buscar as cartas na caixa postal, peguei as fotos e distribuí-las pela mesa, esperando por ela. Quando voltou, já estava abrindo a correspondência e jogando alguns anúncios na lata de lixo. Mãe, olha isso aqui rapidinho. Essas fotos... Só um minutinho, amor. Preciso marcar esses dias no calendário. Depois de um tempinho, ela voltou e parou atrás de mim, perguntando o que eu queria. Podia ouvi-la mexendo em cartas. Eu só conseguia olhar para as fotos polaroids e falar sobre elas. Quanto mais eu explicava e apontava, os sons de aham, ok, ficavam mais raros, até ela estar completamente atônita. O próximo som que eu ouvi dela fez parecer que tentava respirar numa sala onde nenhuma molécula de ar restava. Por fim, seus sons de engasgue eram cortados pelo barulho de correspondência sendo jogados na mesa. Ela correu para o telefone. Mãe, desculpa. Não tinha reparado, não fica bravo comigo. Com o ouvido grudado no telefone, ela andava e corria de um lado para o outro, gritando através da linha. Eu mexia nervoso no envelope atirado à mesa, ao lado das minhas fotos de Polaroid. Tinha alguma coisa saindo para fora do envelope. Ansioso e cheio de dedos, puxei aquilo para fora. Era outra foto. Pensei de início que uma das minhas fotos tinha acabado dentro daquele envelope no meio da confusão, mas reparei que nunca tinha visto aquela. Para minha surpresa, era um close meu.
Estava no meio de árvores e rindo. Mas não estava sozinho. Josh também estava lá. Aquilo era a gente no dia anterior. Comecei a gritar pela minha mãe, mas ela estava distraída no telefone. Tô falando com a polícia, amor. Por quê? Me desculpa, eu não quis. Ela me respondeu de um jeito que nunca havia entendido, até lembrar agora desses acontecimentos. Pegou o envelope e a foto com Josh caiu perto das outras. Ela segurou o envelope bem na minha frente, mas eu só podia encará-la sem entender nada. A cor fugia de seu rosto. Com lágrimas nos olhos, ela disse que teria que chamar a polícia, porque não havia endereço no envelope. Preview.